eu te ouço desde o princípio. Eu não te ouvia e nem te via. Agora eu te ouço um pouco melhor. E agora eu te vejo melhor também. Eu te ouço desde quando o mundo é mundo. Meu Deus do céu! Ai, senhor, sempre acontece alguma coisa quando eu vou fazer live. Não adianta. Eu sou Oi? premiada. Sempre acontece alguma coisa quando eu vou fazer lives. Não adianta, sou premiada. É. Aqui tá tudo ok. Então vamos começar, né? Porque a gente já tá atrasado Então aí, vamos, tá tudo pessoal. atrasado já. A Pois gente é. só vai perder o ônibus daqui a pouco. Bem isso. Pessoal, desculpe o atraso, mas é que deu uns problemas técnicos aqui do meu lado e eu não conseguia resolver, né? Porque a tecnologia às vezes me vence, mas estamos aí. Então, hoje acontece mais uma live aqui da Conexo e a gente vai estar conversando hoje com o André. O André, ele é o coordenador do Mister Joinville. Eu convidei o André para a gente estar fazendo esse bate-papo, até mesmo para vocês conhecerem um pouquinho desse universo aí do Mister Joinville, que até então era um mundo totalmente desconhecido para mim e cheio de preconceitos, né? Então, André, eu queria te perguntar, quanto tempo que tu tá nessa caminhada aí na coordenação do Mister? E como que tu chegou até aí? Então, cara, primeiramente como tudo começou, na realidade, né? Antes do concurso tinham outras atividades, né? Vamos dizer assim, como uma pessoa comum, funcionário de uma multinacional, entre outros diversos trabalhos que eu já tive também, enfim. Mas sempre eu gostei de estar envolvido assim com relação do meio de moda, enfim, né? E o concurso também eu sempre olhava assim pelos bastidores, assistindo, até não ter nenhum tipo de envolvimento. Quando em 2008, mais ou menos, eu comecei a atuar como scouter mesmo, trabalhando em outras atividades profissionais, né? Uhum. E sempre dando aquelas espiadas nos concursos. Ah, aí, quando foi ali no ano de acho que 2012, mais ou menos, enfim, que eu assumi a coordenação em Joinville, onde que até então não tinha o concurso masculino, né? Eram Uhum. sempre, na maioria, né, de outros municípios, enfim, sempre foi focado mais para o feminino, né? A mulher sempre teve muito mais espaço, né? Sempre até no mercado da moda também, né? Sempre a mulher teve mais Sim. espaço. E eu sempre me indignei um pouco com isso, ficava meio que indignado, né? Da mesma forma que um empoderamento feminino fica indignado por vocês não terem um espaço, eu me indigno na questão dos homens também, porque também não pode ser ter os mesmos cachê, os mesmos benefícios, os mesmos reconhecimento que as mulheres também, né? Uhum. E o Bozano ele sempre, e o Bozano também foi que deu esse pontapé inicial com relação ao concurso masculino, né? Até antes do nacional, o Bozano que dava que foi o idealizador, vamos dizer assim, do concurso masculino, vamos dizer assim, né? Ah, e como tinha sempre os concursos femininos e não tinha o masculino, eu pensei, não, por que não criar o masculino, né? Aí, com base, né, nas ferramentas que o Bozano sempre nos ensinava, né, instruía, né, e a gente indo entre um concurso e outro, enfim, né, a gente acaba pegando ali o procedimento de cada, cada realização, vamos dizer assim, né? Uhum. Apenas a gente acaba moldando do nosso formato depois, né, como você queira fazer esse concurso. Então, foi mais ou menos assim que surgiu quando nos primeiros os primeiros mísseis, vamos dizer assim, ele sempre era por indicações. Então o Bolsonaro ele via alguém que tinha um perfil, né, e ele indicava, né? De repente o rapaz já era modelo, ou ele não era modelo, mas pelo menos ele tinha um perfil daquilo que eles buscavam, né? Uhum. E aí a gente começou com essa pegada de vamos tentar então também fazer concurso masculino, né? Uhum. E com base nisso a gente consegue, eu acho que vai vir outras perguntas, a gente vai suprir, que eu Aham. venha adiantar alguma coisa agora. Sim. Com base no concurso a gente consegue suprir as necessidades depois dos candidatos para as demais etapas. Sim. Então tu já Não sei se tá eu aí consegui nessa responder a caminhada. resposta. Tá nessa caminhada há bastante tempo, então, já, né? Já, então, com o concurso fazem 8 anos. Aham. É.
Isso. Eu confesso que eu não conhecia, né? Como você falou ali, o das mulheres, a gente até tinha uma tradição, né? Agora a gente já não ouve mais tanto como antigamente, mas era uma tradição. E dos homens realmente eu não conhecia. Mas o que é realmente o Mister Joinville? Eu diria o que é o Mister, não exatamente somente o Mister Joinville, vamos dizer assim, né? Aham. Ahn, o Mister, na realidade, eu vou até copiar uma expressão que foi utilizada até pelo Leandro Camargo. Eu achei bonita a forma que ele colocou a questão de como ele enxerga o Mister, vamos dizer assim. Eu achei muito. Ele pegou todas. O que realmente a gente procura, que ele deve ser, né, e como ele deve conduzir. Com base nas pesquisas ou da forma que ele vê, o que eu também via, eu achei Uhum. muito interessante e inteligente a forma que ele colocou. Então, o Mister nada mais é do que um homem, né? Eu vou usar exatamente as palavras que ele colocou, imbuído de belezas, né? Onde que ele pode utilizar essa beleza em prol, né, do seu município, do seu estado, do seu país, né? Então, ele é uma imagem que pode ser condicionada pública, porém, ele tem que utilizar essa imagem em prol, a sua imagem, a sua beleza, né? Em prol benéfico, né? Do que ele representa, vamos dizer assim, né? Então, Uhum. ele pode estar desenvolvendo ali diversas atividades, né? Desde o papel social, comercial, que é exatamente o que a gente pede, e não somente um corpo e um rosto. E o rosto. Então vai muito além da beleza, né? Principalmente. Aham. Então não adianta ter só o rostinho bonito, né? Não, inclusive, hoje eu tô. Na verdade, eu já vi isso há algum tempo já até, cara. Eu acho que o Míssil hoje em dia, até com essa questão da pegada das redes sociais, ele não é mais somente um modelo mais. Eu acho que ele é um modelo influenciador, Uhum. né? Inclusive, eu acho que até o atual Mister Joinville está desenvolvendo isso muito bem, assim, né? A Uhum. questão da divulgação, né? Não se importar apenas com a imagem dele, mas se importar com os demais e com o que ele está representando e o que ele pretende levar, né? Sem denegrir a imagem dele e do município que ele queira representar, né? E é exatamente isso Uhum. que os demais, né? De outros municípios, Ministério Blumenau, Itajaí, Santa Catarina, Brasil e por aí vai, acho que eles precisam fazer. Até mesmo porque, como eles também têm a questão dos parceiros, né? Por isso que eu digo muito que hoje ele é um modelo influenciador. Então ele tem que saber Uhum. representar e também saber vender. Bem isso, né? E me diz uma coisa, o Mister, então, ele ano passado era beleza com propósito. Esse é sempre tu escolhe temas em cada ano, né? O beleza com propósito foi um tema ou é sempre embasado nesse propósito, daí em cima disso tu tira temas para os concursos? Por exemplo, no ano passado foi o empoderamento feminino, né? Que os Uhum. candidatos tinham Não, que. assim, é que o lema do concurso, né, que nem Uhum, nós pertencemos à franquia estadual SEB, que quer dizer Concurso Estadual de Beleza, né, que uhum. faz parte da direção do Luiz Bozano, né, e a nível nacional pertence ao CNB, né, representamos ao CNB, que é o Concurso Nacional de Beleza. Então, essa franquia, eles têm como lema, né, que nem a gente colocou desde o início, né, o Beleza com Propósito. Então, ou Esse é seja, o além lema. da beleza, ele Uhum. precisa utilizar essa beleza dele em prol de alguma coisa, né? Aham. Então, ou seja, ele precisa estar engajado num projeto social, Social, vamos dizer assim, sim. né? Agora, o que a gente cria ali no concurso é outra coisa fora a parte. Como eu te falei no início, né? Eu me espelhava em alguns outros concursos para depois, pelo menos, eu ter a configuração de como seria a realização do concurso municipal, né? E Uhum. com base que a gente pegou na realização dos outros concursos, eu quis codificar ao meu estilo. Então, eu misturei um pouco do concurso com os desfiles de moda, vamos dizer assim, né? Assim como acontece nos desfiles de moda, quando eles pegam algum tema, né? Falar sobre reciclagem, Sim. tendências, algumas coisas. Oi? Uhum. Você perguntou Legal. alguma coisa, cara? Não?
É isso aí. Isso, Acho legal, que você bem tivesse perguntado legal. alguma coisa. Não, Então, a não. gente acaba pegando alguma tendência, né, ou novidade para estar falando naquele concurso. Porque uma vez que eu observei que uma vez que a gente cria um tema para o concurso, a gente consegue trabalhar melhor na questão da temática da realização do evento, né, com relação à escolha musical, que é uma luta para escolher as músicas. Então, quando você tem um tema, você consegue focar um pouco mais, entendeu? Aham. A decoração, né? Então a coisa fica mais focada, que nem o último concurso que teve esse ano. O tema foi empoderamento feminino. Então, o que a gente pensou, né? Músicas que tivesse apelo, né, à mulher e a todas as atrações que teve antes dos meninos entrarem, esses desfiles eles seriam realizados pelas mulheres, né? Que nem teve ali a apresentação da Gracie Gray, né? Teve a coreógrafa da Matsunaga, né? Entre outros. Teve a homenagem também às mulheres. Então, seria mais ou menos isso, além da abertura, né? Sempre a abertura tem que ser em cima do tema. Né? Então, a Uhum. gente usa o tema exatamente para fazer isso, para trabalhar a questão da música, decoração e a questão das apresentações. Uhum. E como é que E chamar a seria? atenção da mídia, né? Sim, sim. E como que seria essa questão desse perfil para os homens serem candidatos? E diz o quê? Que ele tem que ser Oi? Desculpa, Carla, você falou alguma outra coisa e não consegui concluir que travou aqui. Qual o perfil que o homem precisa ter para ele se candidatar? Tem faixa etária, Tá. tem. Quais são os requisitos, né? Sim. Um dos primeiros perfis que o candidato precisa ter, né, que todo o regulamento do concurso diz, é a altura mínima de 1,72 m, 73, né, ser do sexo masculino, ter uma beleza física e estética, né, e depois, no decorrer do tempo, né, como antes da realização do concurso, a gente tem ali a questão da preparação, né, que são os treinamentos que a gente dá ali no decorrer do tempo, e nisso eles acabam se capacitando, né? E nesse treinamento a gente dá o quê? Passarela, oratória, fotografia, além de algumas palestras, né? No caso até a própria Carla acaba participando, né? Entre outros profissionais que estariam ali relacionados todo ao trabalho e o desenvolvimento intelectual e profissional do Mister, né? Inclusive do Mister, ou até mesmo dos candidatos que podem levar isso para toda a vida, né? Independente de que profissão eles venham seguir, né? Uhum. Após isso, durante um período ali de uns 6, 7 meses mais ou menos, para eles não chegarem despreparados para o júri técnico, né? Então eles vão estar mais preparados do que falar, como se apresentar, no que andar, inclusive até para o evento também, né? Ficar um pouco mais bonito, um pouco mais lapidado, né? E aquela e o concurso não se tornar uma concorrência, ficar uma coisa mais amigável assim, entre eles, né? Uhum. Aquela coisa tão maçante, assim, vamos dizer, né? Fica uma Aham. coisa mais amigável até entre os próprios candidatos ali. Entre os Mas, respondendo candidatos, essa né? pergunta, então tem que ser homem que tem uma beleza física e estética, acima de 1,72 m, idade de 17 para 18 até 33 anos. Uhum. E qual é a premiação do ganhador? Então, com relação à premiação, eu sempre lutei com essa questão da premiação, porque antes mesmo do concurso, para eles poderem participar para as demais etapas, existe uma despesa, né? Às vezes até algum candidato vem e pergunta, André, tem alguma despesa que eu preciso pagar? Assim, primeiramente, ninguém trabalha de graça, né? Eu acho que as pessoas devem colocar isso na cabeça. Ninguém trabalha de graça, né? Sim. E para realizar um evento, é muita despesa, porque é iluminação, uma equipe envolvida, tem toda uma estrutura, é locação, enfim, né? É toda uma estrutura que exige que nós tenhamos caixa, né, e suporte financeiro para tudo aquilo poder acontecer, né? Uhum. Eu estou querendo dizer o que com isso? Quando eles vão para a etapa estadual e nacional, existe uma despesa. Porque quando você vai participar aqui do Mister Joinville, por mais que a gente realize ali os treinamentos, eu vou conhecer quem é quem, né? Pelo menos uma vez por mês, eu vou ver esses candidatos, né? Então, eles não precisam estar hospedados, né?
ou eu ceder alimentação, esse tipo de coisa. Eles retornam para a casa deles, né? Agora, quando eles vão para uma etapa estadual e nacional e internacional, tem toda uma equipe, né? Tem hospedagem, eles ficam alguns dias lá, tem toda a questão da estrutura, então isso envolve uma despesa. Então, essa despesa, muitas das vezes, nem é para cobrir o que, vamos dizer assim, para cobrir por o fato deles participarem. Enfim, a questão... Desculpa, gente. Desculpa. Enfim, a questão de suprir essa necessidade mesmo com a alimentação, toda a estrutura que o evento precisa ter. Então, para isso existe uma taxa, né? Uma inscrição para a organização, né, fazer esse evento acontecer, né? E a escolha também ser realizada, né? Quem vai ser o Mister, quem vai ser a Miss. Então, antes do concurso que está acontecendo no Miss Joinville, era por indicação e a gente corria sempre atrás de um ou da prefeitura para arcar essa despesa. Aí que veio essa questão da ideia, né, de realizar o evento. Uma vez que eu realizo o evento, eu consigo ter alguns parceiros, eu consigo captar recursos financeiros para poder pagar essa inscrição para uma próxima etapa, né? Então, o que a gente ganha primeiro para ele? Essa questão da inscrição para a etapa estadual. Então, se custa um valor X, quem paga, né, são todos eles ali, né, que se reuniram esse longo desses meses, né, uma questão da inscrição e apoio, entre outras coisas, enfim, para poder pagar essa despesa final. Então, essa é a primeira premiação. A premiação extra, né, que eu comecei a realizar, acho que desde 2018, acho que foi 18 ou 17, a questão da premiação em dinheiro, ela só acontece se as metas forem cumpridas, né? Até que consta até lá no contrato. Se as metas forem cumpridas, ele recebe essa premiação. Se as metas não forem cumpridas, ele não recebe essa premiação. E assim que funciona. Entre outras questões, os parceiros que não deixam também de ser uma premiação. Que eles têm cabeleireiro, eles têm dentista, eles têm academia, né? Eles têm toda uma questão de treinamento, eles conseguem book, entre outras coisas. Se você colocar tudo na ponta do lápis, é uma premiação, né? Sim, levar isso ao longo do ano, dá mais de 30, 40 mil reais. Né? Isso mesmo. Também não deixa de ser uma premiação extra. Sem falar do desenvolvimento pessoal, né? Que eles têm. Exatamente. Que assim, Exatamente. Agora a gente vai entrar um pouquinho aí nessa área, que é justamente o que me fez ir participar, né, com você dos treinamentos deles, que é essa questão do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, da necessidade dos homens, né, de também olhar para si e cuidar da sua parte mental. Tu já está numa caminhada bem grande aí. Como é que é a tua percepção referente a essas dificuldades que eles enfrentam na trajetória inteira ali, nos treinamentos até a realização do concurso? Como é que é a tua percepção disso? Da participação deles, você diz? Como é que é? Quais são as dificuldades que tu vê dos homens, né, que estão participando do concurso, referente ao autoconhecimento, a parte mental deles ali, né? A gente percebe que alguns são envergonhados, tem essa superação. Como é que você vê essa parte aí da saúde emocional deles? Tá. Assim, por a gente ter vários candidatos, eles não são parecidos nem fisicamente, muito menos, né, intelectualmente, vamos dizer assim, né, na questão comportamental. Mas devido à convivência, a gente acaba percebendo entre um ou outro, é aquela questão do filho pródigo, né, que a gente vê quem está mais preparado, às vezes até me perguntam, Sandré, às vezes você não me pergunta se eu estou bem, se não estou bem, né, eu acabo falando, é que se a pessoa está bem, então eu não preciso ficar te procurando. Né? Quando você tiver suas dúvidas, você me procura, né? Eu vou solucionando. Mas quando a gente vê alguém que está com dificuldade, para eles poderem andar na mesma linha, a gente acaba procurando para poder resgatar e poder nivelar e eles ficarem todos, pelo menos, parecidos ou iguais. Né? Claro, alguns têm algumas dificuldades que a gente acaba percebendo na questão de não conseguir, né, interagir igual com os demais, né? Então, eles precisam de uma atenção mais especial.
E não é porque a gente queira ter essa pessoa como favoritismo, não, esse tipo de coisa. Não seria isso, né? E sim a questão porque a gente percebe que ele precisa um pouco mais de atenção para poder se nivelar e se sentir até igual aos demais, né? E não se sentir meio que deslocado, vamos dizer assim. Então, quando a gente percebe alguma coisa, eu procuro normalmente conversar com essa pessoa. Eu acho que a maioria dos meninos sabe que eu sou bem direto, bem aberto com relação ao que eu vejo, né? O que eu sinto, né? E o que eu acho também. Né? Então, chego para eles, ó, eu acho que você está com algum problema, se eu vejo que alguma coisa é pessoal, né? Eu chamo no particular ou marco alguma outra data, pode sentar ali no divã, né? E ter uma conversa frente a frente e ver que a gente, de repente, possa ajudar esse candidato, né? Ele a superar alguns fantasmas que ele tenha na vida dele, né? Como alguns a gente já percebe que tem alguns problemas, a gente consegue até fazer eles superar essas questões. E então seria mais ou menos como uma tutoria, vamos dizer assim, né? Sim. De dar essa questão do suporte para eles, né? Para eles poderem se desenvolver. Então, eu acho que eu diria então, que seria dar uma tutoria para ele poder se nivelar aos demais. Sim, até mesmo porque como eu estou fazendo esse trabalho agora com você, eu percebo que a grande maioria dos que estão hoje ali candidatos, eles não são ainda da área não são modelos, né? Nunca passaram por isso, né? Não. Então eles já venceram ali essa primeira dificuldade que é ir se inscrever, né? Por quê? Porque a gente tem muito preconceito também na área da beleza masculina, né? Uhum. E assim, cara, muitos me perguntam, agora você veio até com um questionamento que eu achei até interessante. O pessoal vem perguntando, por que você já não pega já um modelo pronto, né, ou profissional para poder participar? Eu não sei se é o signo, é o meu jeito de ser. Eu gosto de pegar os que não conhecem nada, não sabem nada, exatamente para ele ter essa oportunidade de ver um outro mundo, entendeu? E o concurso, ele ajuda muito nessa questão, ele contribui muito na questão de socializar o candidato, né? Às vezes ele teve uma educação onde ele não interagia muito com outras pessoas, ele não se comunicava, ou ele tem um fantasma até mesmo do lado profissional dele, não conseguir participar de uma entrevista, e o concurso proporciona isso, da questão do desenvolvimento da oratória, né? Então, eu gosto exatamente devido a esse desafio, que na realidade é para mim e para eles também, né? Essa questão do desenvolvimento. Eu acabo aprendendo com eles, né? E eles aprendem muito com o concurso. É uma troca, né? Não tem como não ser. Sim, nossa, muito, muito. E esse tema da nossa live hoje é justamente esse, porque o homem também sente, né? O homem também tem essas questões emocionais. Sim. E assim, eu atendo, né, em consultório, eu vejo quanto os homens eles têm dificuldade de vir procurar uma ajuda, né? O quanto ainda tem muito preconceito na questão do homem olhar para si, cuidar de si, né? Ele sempre tem que estar com aquela armadura de forte e eu acho que o concurso ele vem muito ao encontro disso também, né? De ajudar esses homens que estão ali a perceber que sim, eles podem sair daqueles padrões, daquelas crenças que a gente ouve tanto em relação ao mundo masculino, né? É aquela crença que o homem não pode chorar, né? O homem não pode se maquiar, enfim, que somente a mulher, né, pode se maquiar. Que o homem não pode participar do concurso, né? Também, exatamente. É uma crença também. Então, sim, então o concurso ele acaba proporcionando para ele um autoconhecimento nessa questão do desenvolvimento que, não, eu sou homem, eu posso chorar sim, porque eu não posso chorar. Inclusive, eu estava assistindo uma série, não vou fazer propaganda agora, e tem uma cena lá, eu me chorei mesmo, desvaiei em lágrimas lá, que me emocionou e choro mesmo. Inclusive, até no concurso, eu não apresento o concurso, me perguntam, por que você não apresenta o concurso? Eu choro muito fácil. Eu choro muito fácil, né? Agora mesmo, quando teve o concurso do Mr.
Santa Catarina, que o Luan ganhou como Mister Santa Catarina, quando o Bozano anunciou, né, o Mister Santa Catarina é Joinville, nossa senhora, eu me desmontei. Ai, Aí eu mas esperei um pouquinho, respirei um pouquinho, porque eu falei, não vou pra cena agora, senão eu vou derrubar ele lá de cima, de tanta não, emoção. pois é. E E o concurso eu imagino que tu se emociona porque tu passa quanto tempo com eles até o concurso acontecer seis, do 7 meses. início até uns 4 meses trabalhando com eles ali? Não, é mais, Mais, né? é uns 6, mínimo 6 meses, fica mais ou menos. Pois é. Tu acaba virando meio que amigo deles já também, né? Amigo, pai, o irmão mais velho e por aí vai, né? É, daí a gente acaba se tornando mais íntimos, assim, né? Aham. A E gente acaba agora, trocando em intimidade. aproveitando esse Daí, gancho aí, como tu faz, André, para não misturar? Por exemplo, a gente sempre tem um preferido, né? Como é que tu faz nessa questão? é difícil, viu? Então, assim, inclusive, eu até falo para os meninos ali, eu vou até falar até algumas coisas, ele até sabe que eu ia comentar, porque eu até comentei com ele antes de fazer a live, né? Se eles perguntarem, eu vou falar, vou citar seu nome lá. É óbvio que a gente sempre tem os nossos favoritos, alguns queridos, enfim, que a gente acaba criando mais empatia, vamos dizer assim, né? No Uhum, decorrer do tempo. Mas eu não acho justo, né, a gente fazer um evento, convidar toda uma comissão julgadora, né, em que vai fazer aquela escolha, e você burlar aquele resultado, né? uhum, Então, eu acho isso assim o fim do mundo, né? Então, por mais um exemplo, que no concurso anterior, antes do GCE, que o meu favorito era um candidato e o Luan acabou ganhando, com o tempo eu aprendi a amar e a gostar do Luan, né? E uhum. hoje, meu Deus do céu, já tem um Luan como se fosse um filho, assim, sabe? Qualquer coisa que Aham. acontece, já, enfim, tá ali, tá acompanhando, né? Então a gente acaba, com o tempo, aprendendo a gostar, né? Deles e criar esse vínculo mais íntimo, assim. Claro, não deixando de gostar daquele que também que era preferido. Sim. Assim. Mas, ultimamente, sempre os favoritos meus, assim, não Não ganharam, ganhar. vamos dizer. É, Não. até eu quero colocar a minha percepção, que no ano passado eu participei como jurada técnica, né? Antes da gente Aham. começar a fazer esse trabalho diretamente com os meninos que está sendo feito esse ano. E realmente não tem burlar sistema para escolher esse ou Não. aquilo, é bem sério mesmo, gente. Assim, ó, eu Comigo confesso que não rola eu isso. achei muito legal, sabe? Porque mudou o meu Você acha pensamento. justo? Você acha justo eu te convidar para ser jurado? Você, de repente, você tinha um outro compromisso, né? Onde você tem ali seus candidatos favoritos, você vê que a maioria tá, de repente sai um outro resultado, onde que o coordenador quis, Não, né? não é Não, o daí, correto, né? daí não precisava ter, né, o júri e tudo, né? Exatamente. Vamos Bem isso continuar com as mesmo. indicações, né? Bem isso. E é muito legal, gente, assim, ó, porque, como eu falei, eu conheci o Mister no ano passado, participei como jurada técnica e esse ano eu estou fazendo um trabalho juntamente com o André, com os meninos, direto nos treinamentos com os meninos. Com os meninos, com os homens. E, e assim, mudou a minha percepção a respeito do concurso. Porque eu também tinha esse preconceito de, é só um concurso de beleza, né? Não é. Não, vai muito além, gente. Se vocês não têm noção, a gente se reúne uma vez por mês, né? A gente se reúne num domingo, a gente passa a tarde inteira do domingo treinando com os meninos, ajudando os meninos ali, ó. Não é brincadeira, não. O concurso é sério. Se você tem alguma dúvida aí, ó, pode tirar essa dúvida, porque é sério mesmo. Eu não sei, parece que teve alguma pergunta de alguém ali, Carla, mas eu não consegui chegar porque eu tô sem meu óculos. Deixa eu ver Mas se eu teve acho alguma aqui. pergunta anterior ali. A Aí eu tô vendo só Dirley, vultos a aqui. Dirley tá dando os parabéns, André, pelo trabalho maravilhoso que você faz com os candidatos. A Dirley, tá? Sim. A Fabiola deu um oi Ah, pra sim. gente. Não, pergunta não teve Ah, a aí. Fabiola é a madrinha do concurso agora. É, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí sobre o universo do Mister, né? Fique à vontade. Outra questão que eu queria levantar contigo, André, é referente a essa necessidade aí dos homens buscarem o tratamento, né?
uma ajuda em percepção, quando eles percebem que algo não está legal. Eu vou dar o exemplo, meu exemplo. Antes de eu trabalhar com autoconhecimento, antes de eu entrar na área de terapia, eu acompanhei o meu pai passando por grandes fases de depressão. Mas até então, para mim aquilo não era depressão, era vagabundo que não quer ir trabalhar, bababá, bababá, coisas que a gente ainda ouve hoje em dia, né? Preconceito sobre algumas dificuldades emocionais. E os homens, eles têm muita resistência quanto a isso, de vir procurar essa ajuda. Então, assim, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu percebo de quanto o meu pai sofreu calado. Porque, assim, ele passava semanas dentro do quarto, não ia trabalhar. E, meu, eu julgava ele, né? Achava que era onda, que isso, aquilo. Hoje eu percebo o quanto ele sofreu calado. E no consultório eu recebo muito poucos homens, porque eles ainda têm esse medo de vir. Dá um recado para esses homens aí para que eles não tenham medo de procurar ajuda. Que eles se libertem aí desse preconceito, porque o homem também sente, né? Sente. Sabe o que eu vou dizer? Eu acho que onde está um pouco o problema? A minha opinião, tá, gente? Sim, Como diz um sim. canal lá do YouTube, é apenas a minha opinião. Eu acho que o problema um pouco está nisso aqui. Eu acho que falta muito as pessoas perder a questão desse medo de falar uma para as outras, que nem eu, Carla, eu te amo, entendeu? Carla, eu queria você hoje aqui para te dar um abraço, te dar um beijo, né? Sabe, trocar mensagem, não somente mensagens, né, virtuais, vamos dizer assim, mas ali no face-to-face, cara a cara mesmo, sabe? Você tá Uhum. indo do lado do outro, né? E falar que você sente por ela, não ter esse medo, essa vergonha de falar, né? Então, isso que eu busco muito a gente ter no concurso, né? Até nos treinamentos, vamos dizer assim, né? A gente não ser apenas uma máquina, vamos dizer assim, né? Mas sim trocar carinho, sentimento, não ter vergonha de chegar em casa, falar para sua mãe, né? Mãe, eu te amo, pai, eu te amo, no Dia dos Pais, dar o presente, mas eu garanto para vocês que vão ficar muito mais contente com o abraço e o beijo, a declaração de amor, do que com o presente físico, né? Uhum. Então, e é exatamente isso que o homem tem, sabe? Eu acho que o homem tem essa questão que ele tem que ser marrento, ele tem que ser fechado, ele tem que ser duro, porque senão as pessoas não vão ter o mesmo respeito por ele. Uhum. E eu acho que as coisas não funcionam bem assim, É, eu, né? eu, Você sabe eu, porque é de família também, a gente tem, pelo menos na minha família, a gente tem muito isso, da questão do contato físico, sabe? Eu vou te dar até um exemplo, cara, que quando eu trabalhei numa multinacional, e eu tinha uma amiga que a gente era muito parecido. A gente tinha muito essa questão do contato físico. Nós éramos os únicos que chegávamos e nos abraçava e beijava mesmo, assim, né? O uhum. rosto, enfim, e ficava ali grudadinho. E o pessoal da engenharia ficava observando, analisando, tal. E uma vez ela ficou meio assim, porque o pessoal olhava muito pra gente. Aí ela pegou, chamou o gerente e perguntou para ele assim: "Ô, fulano, o que você acha? Você acha que ele está fazendo de errado, tá assim e tal? Porque o pessoal olha muito pra gente." Sabe o que ele respondeu? Continuem, porque o feedback é exatamente porque eles queriam estar fazendo o que vocês estão fazendo, mas eles não têm coragem. Aí eles acham Sim. muito bonita essa amizade de vocês, vocês parecem irmãos, assim, sabe? Essa troca íntima de vocês é muito bonito, e eles têm medo de trocar essa questão. Então, acho que é exatamente isso que falta muito para os homens, né? Uhum. Essa questão da troca mesmo do carinho, né? De visitar um ao outro. Hoje em dia, até para visitar um ao outro, né? Você tem que avisar, ó, eu tô indo aí, né? E na minha época não tinha isso, né? Eu ia na casa do amigo, ele tinha que estar lá e pronto, acabou. Se não tava, eu ia buscar. Onde é que você Aham. está, né? Então, meio é uma coisa assim, às vezes, muito da educação, né? Mas esse gelo ele tem que ser quebrado de alguma forma, vamos dizer assim. A gente tem que começar a trabalhar, né, esses homens aí para que eles se permitam, né? Se permitam Sim, e a esse. Carla veio para isso, né? Justamente, e daí eu ia falar justamente isso. O movimento do concurso do Mister, ele é muito legal nisso aí também, porque ele está trabalhando esses homens num movimento de se soltar um pouco mais, de se libertar um pouco mais dessas amarras
de crenças, de estereotipos, né, de coisas assim. A gente vê muitos movimentos femininos, né? Aham. Para que as mulheres evoluam nisso, naquilo, mas e os movimentos masculinos? Porque o homem também precisa. Ele também tem, Sim, ele também sofre, ele também tem dificuldades, ele também precisa se desenvolver em algumas sim. áreas. Então, eu acho isso legal no concurso. Por quê? Porque ele vem fazer esse movimento de desenvolver o homem não só para a questão do concurso em si, da passarela, para seguir posteriormente uma carreira, mas ele vem desenvolver o homem para a vida, né? Uhum. Porque as coisas que a gente faz ali nos treinamentos, ele vai levar para a vida inteira, independente Ô, de... Carlos, eu vou tocar numa questão agora, não sei se vai ser meio polêmica, e você me corta se eu estiver me excedendo um pouco, tá? Adoro polêmica. Mas você sabe que tem que cuidar um pouco, né? Às vezes eu posso me exceder, eu me passar um pouco, tem que corta um pouco Tá ali. bom. Me diz uma coisa, vocês mulheres, vamos dizer assim, às vezes vocês trocam carícias, né? Contato, abraço, né? E são vistas normais, Uhum, ok? ok. Normal, né? São amigas, né? Sim, Agora, se o homem ele abraça o outro, ele troca a carícia no sentido de respeito, tá? Vamos dizer sim, assim, sim, né? aham. Aí as pessoas já taxam, né? Já Não que taxa. ele não pudesse ser também, né? Ou ele é gay, ou ele tá com segundas intenções, mas porque o pensamento sempre é esse, entendeu? Uhum, Sempre ele tá com segundas intenções. Não aham, necessariamente, como eu te falei. Eu trabalhava com uma amiga, nós trocávamos muitas carícias, mas ambos não estavam com segundas intenções. uhum. Né? Então, por que o homem também não pode fazer isso? Sim, o homem Né? pode, né? Por isso que eu acredito muito, por isso que eu acredito muito na inocência do Michael Jackson. As pessoas não conseguiram entender ele. As A pessoas não esse conseguiram assunto entender. polêmico aí eu não vou entrar. Então, Mas ao assunto dessa dificuldade, né? Desse olhar preconceituoso que os homens, as mulheres, a sociedade tem, né? Entre o carinho, a troca de carinho entre homens, vem muito da nossa cultura, da nossa educação. O que que os meninos escutam quando são pequenos, se ele está abraçando ou brincando demais com o menino? O que que ele sim, ele escuta? é gay, né? Não faz isso, sai daí, E menino, se isso não é coisa de fosse? menino. Tá, e se fosse? É outra questão que também não, né? Não tem problema, é a escolha dele. Mas que também está aqui, Aham, né? Está na cabeça das sim, pessoas ainda. Então, assim, a gente sim. precisa sim trabalhar essas questões. A gente precisa sim olhar para esse mundo masculino que, meu, assim, ó, eu vejo que hoje ele é muito reprimido por causa desse universo masculino aí que está cheio de movimentos, cheio de coisas, tomando, né, conta de várias coisas. Os homens eles estão se sentindo muito oprimidos também, mais do que a gente imagina. E o lado bom assim do concurso, mas o concurso ele quebrou já um paradigma da questão dos cuidados mais estéticos, assim, né? Hoje em dia, o homem ele vai já vai a questão cuida bastante da questão da estética, né? Vai numa esteticista, né? Ele se depila, ele se maquia, né? Ele cuida mais da barba, ele cuida mais do cabelo, né? Ele, enfim, coisas que antigamente, nossa, Nossa, jamais, mãe, né? Deus o Tinha que livre, ser um né? Tony Ramos e pronto, acabou. Tinha que ser o brucutu, né? Se não for É, brucutu, não é homem. Ainda bem que isso está mudando, exatamente. né? Eu acompanho aí alguns, com essa questão da internet, alguns influenciadores, né, que ajudam os homens nesse sentido também, Sim, né? De mostrar sim, para eles bastante. de que eles podem também se olhar, que eles devem também se olhar. E não vai Então, ser menos homem. não vai ser. Bem isso mesmo. Bem isso. Não, não vai ser um estilo, né? Ou ele fazer isso ou fazer aquilo que vai definir essa masculinidade dele, não é? Não, de Né? jeito nenhum. Então, André, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que tu queira falar a respeito do concurso, que tu acha que é importante. Sim, que as inscrições ainda estão abertas Ah, verdade, né? e elas se encerram até no dia 31. Agora o mês de outubro é o último mês, Agora em né? outubro, né? Aí, finalizando agora o mês de outubro, está encerrado. E daí já começa a questão a trabalhar na questão das avaliações, né? A gente não tem data prevista para a realização do concurso,
Lembrando que essas inscrições, elas são para a realização do concurso no ano que vem. Por enquanto, nós também ainda não temos datas, né? Até o governo federal, enfim, estadual, abrir essa questão de eventos, né? Quando eles abrirem eventos, mas a previsão talvez que seja abril ou maio do ano que vem, né? Então, seria mais ou menos a previsão. E, então, até antes do concurso acontecer, nós realizamos os treinamentos, né, uma vez por mês. E nesse treinamento sempre a gente aplica a questão do desenvolvimento dele que nós discutimos no decorrer dessa entrevista, né? A questão do comportamento, né? Dos medos, dos seus fantasmas, né? Da capacitação pessoal, profissional, né? Que não necessariamente que é voltada apenas para ele ser modelo, mas sim para ele se autoconhecer de uma forma diferente, vamos dizer assim, né? Sim, para ele até ver, nossa, eu sou capaz de fazer isso, sou capaz de fazer aquilo, né? Eu posso usar isso para fazer aquilo outro tipo de coisa, né? E por aí vai. Eu acho que seria mais ou menos isso. Então, rapaz, quem tiver interessados, vou chamar via direct, né? Depois a gente entra em contato e a gente marca daí um dia para fazer as avaliações e manda ver. Homens, aproveitem essa oportunidade. Por quê? Porque além de você estar se desenvolvendo para a sua vida, vai que você deslanche aí numa nova carreira, né? Uma oportunidade que às vezes você nem imaginava. Eu só vou colocar uma observação que às vezes os meninos eles têm o costume de me fazer. Que quando eles querem se inscrever, eles já vêm com... Eles querem um resultado no momento antes da inscrição, né? Tipo assim, eu tenho o mesmo perfil, você acha que eu vou ganhar? Assim, é uma resposta que a gente não pode dar, né? Porque não sou eu que escolho, né? Primeiramente, não sou eu que escolho. É que nem eu falei, por mais que eu tenha, às vezes, o meu favorito, mas não sou eu que escolho, né? E outro que ele tem todo um desenvolvimento que só depende dele. Dele, né? Bem isso mesmo. Um grande exemplo que eu gosto de citar, que é vou até elogiar já ele aqui, enfim, o Gessé, né? Ele, indiferente de quantos candidatos estavam concorrendo ali, mas ele não se preocupou, tipo, aquele rapaz tem um corpo melhor que o meu, né? Aquele rapaz é mais bonito que eu, aquele rapaz fala melhor que eu. Não, ele se preocupou o quê? O que eu tenho que fazer, né, para chegar nos resultados que o concurso procure para eu poder me capacitar, né? E de repente, eu acho que de repente ele pensou com ele, né? O que eu tenho de melhor para oferecer, né? E ele focou nisso. Né? E conseguiu desbancar homens lindos, vamos dizer, né? Que tinham ali corpos maravilhosos, né? Porque ele tinha um outro diferencial, que era uma qualidade que nós estávamos buscando. Sim. Até mesmo, exatamente, né? Isso. Ele não pode ficar focando que os outros comentam, você não tem perfil, aquele rapaz é mais bonito, aquele rapaz faz isso, aquele rapaz fala bem, aquele rapaz tem um corpo fenomenal, né? Eu sempre falo para ele, gente, o Mister ele é 50% comportamento. Né? Os demais, a gente corre atrás. Sim. Então, se o rapaz ficar somente focado, eu tenho que ganhar bíceps, tem que ganhar tríceps, tem que ganhar isso, aquilo outro, por aí vai, aí sim ele vai começar a entrar por um outro caminho que os demais não estão indo junto. Sim, até mesmo porque na avaliação não envolve só a beleza, né? Envolve a oratória, tem as atividades que eles têm que fazer, envolve um monte de requisitos. E assim, o que eu acho bonito pode ser que não seja bonito para outros jurados. Então, é uma caixinha de surpresas. A gente não tem como saber quem vai ganhar. Então, o que importa é isso que tu falou. O candidato fazer a sua parte e ter foco naquilo que ele quer, né? No objetivo dele. Que se ele sabe que ele quer o título, ele vai fazer o que ele precisa para atender esses requisitos, né? Que foi o que aconteceu com o Gessé. Ele sabia o que ele queria. Exatamente. Então, ele fez o que ele precisava fazer. Exatamente. É isso que a gente fala para ele, mas tem alguns que aí entra naquela questão de ter que sentar e conversar para ele poder entender o conteúdo, né? Outra coisa que eu achei bem interessante, teve uma live recentemente, que o Luan fez com o Johnny, ele é um booking internacional lá do Paraná. E ele já conhecia o Luan faz anos já, desde de adolescência, bem novinho. E o Johnny colocou uma questão ali, por ele já conhecer antes de mim, enfim, que o Luan era uma pessoa super tímida. Ele falando ali na live assim, olha, André, eu que conheci o Luan quando ele era bem novinho, um menininho, lá com seus 12, com seus 13 anos,
sabe, assim, fechado. Ele, para falar na frente de alguém, assim, era uma dificuldade tremenda. E hoje, o rapaz apresentou o concurso, né? Está realizando as lives, né? Sabe, ele está desenvolvendo um outro público, uma outra personalidade. E isso ele vai levar para o lado profissional dele, que é a engenharia elétrica, para ele ser um gerente, né? Ele ter uma empresa, seja lá o que for. Então, a gente sempre fala, então o concurso, às vezes, não é para ele ser apenas modelo, mas ele pode levar isso para outro mercado, né? Pro resto da Então, vida, com é certeza. ele não focar somente nisso, mas vencer os obstáculos, vamos dizer assim. Bem isso mesmo. E o Anderson ali confirmando aquilo que a gente vem falando, né? De que movimentos para mulheres, concurso para mulheres tem bastante, mas para homem ainda não tem muitos movimentos aí que a gente, né, vê. Não. Então, E o homem precisa bastante, né? precisa, como precisa, né? Então, Ô, cara, você já leu aquele livro, para ver se você já leu, né? Porque os homens, as mulheres, não, ou vice-versa, os tá? homens são Os demais. homens fazem sexo, as mulheres fazem Ah, amor. não, esse eu não li ainda, mas a gente tem aí o nosso conhecimento a respeito do porquê. Aí explica, né? Explica, né? Porque tanto a busca pela mulher do que pelo homem, né? Sim, bem isso mesmo. A gente tem algumas diferenças aqui na nossa mente também, né? Que Sim, influenciam nessas questões. Por isso que a gente, homens e mulheres são tão diferentes, né? Pensam tão diferentes. E daí, além de a gente já ter a nossa parte mental um pouco diferente, a gente vem com nossas crenças diferentes, né? A educação da mulher é de um jeito, a educação do homem é de outro jeito. E daí sim. dá os enroscos, né? Aí a gente não consegue entender vocês. Aí a gente não entende os homens. Mas legal, bem isso mesmo. Mas quando a gente quer, a gente se entende, né? E o mais importante Sim. dizer, aí a gente consegue entender muito mais o outro, independente de ser homem ou de ser mulher, quando a gente se entende primeiro. Porque é muito difícil a gente entender o outro se a gente não consegue se entender. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, né? A partir do momento que eu consigo me entender, é muito mais fácil eu ter empatia pelo outro, me colocar no lugar do outro, entender, respeitar as questões dos outros, que isso é muito importante. Eu vejo que a falta do respeito, né, entre as pessoas, É, independente dos sexos, existe muito também. Então, essas coisas que dificultam, né, as relações, independente de ser homens e mulheres, essas verdade, coisas elas dificultam. Então, tá aí mais uma importância de se trabalhar o autoconhecimento, porque esse autoconhecimento vai verdade, te ajudar nas suas relações, verdade. né? Ô, Carlos, vou colocar só mais uma questão que algumas pessoas estão questionando por que nós não estamos divulgando os candidatos. É que, assim, só para as pessoas poderem entender um pouco mais. Sobre a questão da organização, como o Bozano administra a questão da coordenação, funciona da seguinte forma, né? Cada região tem uma coordenação. Então, eu, André, fico responsável por Caminho dos Príncipes, né? Seriam os municípios de Joinville, São Francisco, Jaraguá do Sul, Xereder, Rio Negrinho e por aí vai, né? Daí, digamos, a Grande Florianópolis é uma outra coordenação. Em Cantos do Sul é uma outra coordenação. Vale Europeu, Costa Verde Mar e por aí vai, tá? E por que nós não estamos divulgando os candidatos ainda? Porque tem toda uma sequência, porque senão vira bagunça. Aí as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo, né? Sim. Então, ou seja, agora nós estamos aqui com o representante de Caminho dos Príncipes, né? Que é o Gessé, como Mr. Joinville, o Harrison Peste, como Mr. São Francisco do Sul, e o Ranu Xavier, como Mr. Jaraguá do Sul, né? Então, eles estão sob a minha coordenação. E eles estão se preparando para ir para o Mr. Santa Catarina, que ainda não tem data marcada devido à questão da quarentena, da pandemia, desculpa. Né? Então, assim que o Bozano marcar a realização do concurso, e foi definida a data, o evento aconteceu estadual, e foi anunciado o novo Mr. Santa Catarina, que vai ser o substituto do Luan Olesco, aí sim nós começamos a trabalhar nos nossos. Então, por isso que nós não estamos divulgando nenhum dos candidatos. E para deixar sim, o pessoal depois, curioso também. mas infelizmente a gente não pode, né? Tem que esperar essa sequência acontecer para depois
partir para outra, né? Senão Sim. vira uma bagunça, né? Tá, isso daí é municipal, vira Não, uma... mas é mesmo, tá certo. complicado. André, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Quero fazer mais um convite aos homens, né, para que eles se permitam olhar para eles, que eles se permitam procurar ajuda, se caso não estão conseguindo resolver alguma questão aí da sua vida sozinhos, se permitam isso. Vamos começar a quebrar essas barreiras, né, que existe aí do preconceito, da resistência dos homens em cuidar de si. Não só na parte estética, né, mas também na parte mental, emocional. Tá. Mais uma vez, gratidão por hoje, pela live e pela oportunidade que tu tá me dando de eu estar participando com eles, né, aí nesse desenvolvimento deles. Nossa, eu que agradeço, cara. Eu que agradeço pelo convite, né? E também poder estar explicando para os de fora, poder entender um pouquinho mais como é que funciona o perfil, o trabalho, né? Seletivo, aí a Sim. participação deles com a questão do resultado final. Uhum. Então é isso aí. Gratidão e até mais. Obrigado, cara. Até mais. Tchau, Obrigado, gente. tchau. Até mais.